Veja, bem direto isso aqui, né? Lembrem, definição da velocidade média, né? É simplesmente a posição final, que nesse caso é 80, menos a inicial, que é zero, dividido pelo intervalo de tempo. Mas o intervalo de tempo já está dado, na verdade, né? 1 hora. Né? A gente não vai fazer nada diferente aqui. Então, isso aqui é simplesmente 80. E agora as unidades, né, que a gente está trabalhando, quilômetros por hora, né? Nunca esqueçam, né, das unidades também, né? Então, vejam, aqui 80 quilômetros por hora, antes a gente estava falando em metros por segundo, tá? Então, 80 quilômetros por hora. Essa segunda aqui, quanto que deu? 80 também, né? É a mesma coisa. Vejam que a posição inicial ela não precisa ser zero, né? Então, aqui a gente tem 100 menos 20 e 1 hora de novo, né? O intervalo é 1 hora, o intervalo já está dado aqui. Né? A gente não está dando intervalo, né, nesse caso, em termos de tempo inicial e tempo final. O intervalo já foi dado diretamente, né? Já está dizendo a diferença de tempo é 1 hora. Então, vai ficar de novo 80 quilômetros por hora. E essa terceira aqui? Também 80, né? Então, vejam, números diferentes de novo, né? Então, velocidade média fica 60 menos 20. E agora o intervalo é metade também, então é meia hora aqui, né? 0,5 horas. Isso aqui dá 40 dividido por 0,5 vai dar 80 também em quilômetros por hora. Então vejam que são três movimentos diferentes, né? Tá? Porque ou a posição final é diferente, ou a inicial é diferente, ou o tempo é diferente, mas todos acontecem com a mesma velocidade média. E o último aqui, qual que é? Menos 80, né? Porque agora a gente tem uma inversão aqui, né? A posição final é menor do que a inicial, né? Então fica 60 menos 100 dividido por 0,5, né? Então, menos 40 quilômetros por hora, tá? Menos 40 não, 80, né, gente? 80 quilômetros por hora. Então, qual que é a diferença que existe desse último aqui, que é menos 80 quilômetros por hora, para os outros, que são 80 positivo quilômetros por hora, né? Se alguém perguntasse para vocês, bom, qual que é a diferença? Por que que existe esse sinal de menos aqui? Vocês teriam que dizer, bom, porque esse carro está se movendo no sentido contrário ao sentido positivo do eixo X que eu escolhi. Notem, nada me impediria, né? Então, que eu tivesse escolhido ao contrário essa orientação, né? E aí, por exemplo, para esse caso aqui, esse sinal ia ser trocado, ia ficar mais 80 se eu tivesse colocado meu eixo invertido, mas esses aqui também seriam trocados, né? Aí esse aqui ficaria mais 80, enquanto os outros ficariam menos 80. Porque isso acontece? Porque a gente está descrevendo movimentos que acontecem em sentidos opostos, né? Então, notem, um sinal de mais ou menos por si só, ele não quer dizer nada. O que importa é quando a gente compara as coisas entre elas, tá? Então, quando eu comparo um sinal que é positivo com um sinal que é negativo, isso quer dizer que o movimento foi no sentido contrário, tá? Tá invertido o movimento. E aí, uma pergunta que alguém poderia fazer para vocês, para qualquer uma dessas situações, ou até mesmo para todas elas, é dizer o seguinte: bom, vocês calcularam a velocidade média. E a velocidade média deu 80, 80, 80 menos 80. A pergunta que alguém poderia fazer para vocês é o seguinte: bom, com isso aqui que eu calculei, eu posso dizer que a todo instante, a qualquer momento, esse carro estava sempre andando a 80 quilômetros por hora, nesse intervalo aqui? Então, pergunta para vocês: eu posso dizer isso? Sim ou não? Não, né? Então a gente não pode dizer isso, porque lembrem, né? Como a gente falou naquele
aquele gráfico aqui, né? Que, por exemplo, imagina que isso aqui é um carro mesmo andando. Então, o carro vem andando, está numa estrada, até em algum momento que ele para em algum lugar. Por exemplo, ele para num posto de gasolina, para abastecer, para fazer alguma refeição. E aí depois ele volta a andar. Então, se a gente pegar a velocidade média desse ponto inicial até lá o ponto final, que a gente vai usar vai ser todo o tempo, todo o intervalo de tempo e todo o deslocamento. E aí a gente vai obter uma velocidade média. Mas essa velocidade média não quer dizer que o carro não tenha parado no meio do caminho, né? Ele pode ter parado. Então vejam que essa informação que a gente tem aqui é simplesmente uma média da coisa, né? O que seria se o carro tivesse andado a todo instante nessa mesma velocidade? Ele ia se deslocar tanto em tanto tempo. Não necessariamente isso foi o que aconteceu. Ele pode ter tido períodos que ele estava, por exemplo, a 100 km por hora, enquanto ele teve outros períodos que ele estava a 60, de repente ele pode ter ido até um pouco mais, 110, e teve um outro momento que ele parou, tá? Então, essa informação toda de se o carro parou, se ele estava a todo instante com a mesma velocidade, ela não está disponível aqui para a gente, tá? O que a gente está falando é só uma média, tá? Por isso o nome, velocidade média. Se realmente, tá? Então, se realmente o carro executou durante todo o tempo um movimento retilíneo uniforme, então aí sim a velocidade média, na verdade, foi a velocidade do carro a cada instante. Essa velocidade seria constante, tá? Se o movimento é retilíneo e uniforme, isso aqui é verdade. Se não, não. Não precisa ser. Vamos seguir mais um pouquinho. Tá? Isso aqui agora é para retomar aquilo que a gente viu lá no início. Né? Lembrem, uma das primeiras coisas que a gente viu foi transformação, né? Quando a gente está em algum tipo de unidades, um sistema de unidades, e a gente quer mudar para outro. A 72 quilômetros por hora, né? 72 quilômetros por hora. Isso aqui é direto, mas lembra, eu estou perguntando quanto que dá isso aqui em metros por segundo, né? Como que a gente converte isso aqui de quilômetros por hora para metros por segundo? É, 3,6, mas lembrem por que que é 3,6, né? Então a gente tem aqui, ó, 72 quilômetros por hora. E a gente quer escrever isso aqui em metros por segundo. Então a gente tem que escrever isso que está em cima em metros e o que está embaixo em segundos, né? Então vamos fazer isso. Então a gente tem 72, lembrem, o número continua ali multiplicando. Agora a gente precisa escrever quilômetro em metros, mas quilômetro a gente sabe são 1.000 metros, né? Então isso aqui são 1.000 metros. E aqui a gente tem hora, e a gente precisa escrever hora em segundos. A gente sabe que uma hora são 60 minutos vezes 60 segundos, tá? Então vai dar 3.600 segundos, tá? Portanto, isso aqui são 3.600 segundos. E aí, se vocês forem olhar isso aqui, né, 1.000 dividido por 3.600 é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6. Portanto, é a mesma coisa que dividir esse número aqui por 3,6 para fazer a conversão, tá? Então, lembrem, vai dar 20 metros por segundo. Então, vejam isso aqui, de 72 quilômetros por hora é a mesma coisa, tá? Então, na verdade, até dá para botar um igual aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Notem que é a mesma velocidade média, apenas representada em unidades diferentes, tá? Então, 73 km por hora, mesma coisa que 20 metros por segundo. Esse segundo aqui deu quanto? Isso. Tá? Então, exatamente. Esse segundo, então, essa segunda questão aqui, vai ser a mesma coisa, porque também dá 72 km por hora, só que dá menos, né? Menos 72 km por hora, só que a gente tem aqui zero menos 36, isso dividido por 0,5, então dá menos 36 sobre 0,5, dá menos 72. E a gente já sabe, né? Se isso aqui deu 72, bom, isso aqui vai dar, isso aqui deu 20,
Então, isso aqui vai dar menos 20 metros por segundo, né? Lembrem que significa esse sinal aqui, significa que esses movimentos aqui ocorrem em sentidos opostos, tá? Então, esse aqui está crescendo x, esse aqui está diminuindo x. Essa terceira aqui, quanto que vai dar? Então agora a conversão é o contrário, né? É multiplicar por 3,6, né? Então, vamos fazer a conta toda. Então, fica V é 500 menos 100, então 400, né? Dividido por 10. Então, a gente tem aqui em metros por segundo, 40 metros por segundo. Agora, né, como que é a conversão? É a mesma ideia, né, que a gente fez aqui, só que ao contrário, né? Então, a gente teria que escrever isso aqui em quilômetros e isso aqui em horas. E aí, se vocês fizerem isso, vão ver que o resultado é a mesma coisa que multiplicar por 3,6, tá? Então, isso aqui em quilômetros por hora vai dar 144 quilômetros por hora. Tá? Então, 40 metros por segundo igual a 144 quilômetros por hora. E esse último aqui? Então, esse aqui vai dar, ó, vamos fazer então. V médio, tá? Vai ser o quê? Posição final, 200. Só que notem, isso aqui está em metros, isso aqui está em quilômetros. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente poderia converter isso aqui para quilômetro, que seria 0,2 quilômetro, né? Ou pode converter isso aqui para metros. 1.000 sobre 20. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? 800 dividido por 20 vai dar de novo 40 metros por segundo. E aí, para converter para quilômetros por hora, agora é multiplicar, né? Então, lembrem, esse aqui, né, de quilômetros por hora para metro por segundo, equivale a dividir por 3,6. Por quê? Por causa dessa conta aqui que a gente faz. Tá? Lembrem, sempre que vocês estiverem em dúvida se é para dividir ou multiplicar, vocês podem fazer a conta usando as unidades, tá? Porque lembrem, se eu estou em quilômetros por hora e eu quero metros por segundo, então eu preciso passar isso aqui para metro e isso aqui para segundo. Aqui a gente tem o contrário, né? A gente precisa passar isso aqui para quilômetro e precisa passar isso aqui para hora, tá? E na verdade a operação é inversa, né? Se nesse aqui é dividir, nesse outro vai ser multiplicar, tá? Então, de novo, aqui faltou um sinal de menos, né? Menos 40 metros por segundo, então vai dar menos 144 quilômetros por hora. Tá? Então, vejam, né? Esse aqui foi quilômetros por hora para metro por segundo, esse aqui, metro por segundo para quilômetro por hora. E notem o sinal trocado, né? Significa que, bom, se esse movimento aqui acontece no sentido positivo, então esse outro aqui acontece no sentido negativo.